Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar contigo nessa reflexão com base na nossa meditação de 12 de fevereiro, cuja leitura bíblica do dia nós encontramos no capítulo 9 de Marcos e também Êxodo 19 e 20. Confesso que inicialmente, ao meditar nesses capítulos, eu havia pensado em abordar alguns temas, diferentes temas, mas quando eu sentei para preparar essa reflexão e foi dar uma olhada, né? Não uma meditação, mas uma olhada por cima dos capítulos. O que, depois de já ter meditado, né, horas antes, o que o Senhor fez arder em meu coração é de compartilhar com você a respeito de você não fugir da voz de Deus. Êxodo, capítulo 20, versos 18 a 21. Se você puder acompanhar na sua Bíblia e não fugir da voz de Deus, vai ser uma benção. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Pois bem, Deus fala de variadas maneiras. Deus fala por meio de pregações, conselhos, impressões em nosso espírito, conversas, canções, circunstâncias, de forma muito específica, pontual, também em sonhos, em profecias. Sim, Deus usa ainda profeticamente pessoas de forma audível, a quem já tem ouvido Deus falar audivelmente, coisas pontuais, situações pontuais, mas acima de tudo, a Bíblia Sagrada. Não há maior expressão da voz de Deus do que a Bíblia Sagrada, a santa e poderosa palavra de Deus. Aliás, por meio da qual todas as demais que eu comentei, elas devem ser baseadas na palavra. A pregação, ela precisa ser a palavra. Na palavra, os conselhos devem ser bíblicos. As impressões em nosso espírito precisam ser meramente confirmações do que diz a palavra. As conversas, elas precisam ser conversas sadias na palavra. As canções devem ser canções bíblicas. As circunstâncias nos falam, mas elas precisam estar em consonância com a palavra. Sonhos, caso nós tenhamos, e eu tive especificamente para o Você Tem Acesso, né, um deles, o Senhor me direcionando, mas em consonância com a palavra. Profecias, elas devem ser examinadas, julgadas e retermos o que é bom, com crivo na palavra. E até se ouvirmos alguma voz, nós precisamos ter certeza de que está em consonância
com a palavra. Com a palavra. E eu queria contar uma ilustração para iniciar isso. Mas antes, é importante nós notarmos por que ser a palavra. Porque a Bíblia é seu parâmetro e seu principal meio. Tem até um livro que eu comprei há pouco tempo e tenho lido ele, já até usei parte do conteúdo, pesquisa, né, no seu conteúdo, já usei em mensagens minhas, pelo menos uma mensagem. E Deus falou na língua dos homens, se eu não me engano, na língua dos homens, é esse o título. Porque Deus, ele poderia ter se expressado de tantas outras maneiras, mas ele preferiu deixar, enxergou que era mais proveitoso, que seria mais assertivo, que seria mais duradouro, que isso fosse feito por meio da escrita, por meio da sua palavra, por meio do que hoje para nós chamamos de Bíblia Sagrada, por meio das Escrituras. Essa é a principal fonte da voz de Deus. Mas vamos lá para a ilustração. Em uma cidade havia um irmão que com frequência saía com muitos folhetos evangelizando. Certo dia, ao entregar um folheto para um cidadão, este o pegou e rasgou em pedaços. Ao chegar em casa, quando foi trocar de roupa, o homem percebeu que havia um pedaço do folheto enroscado em sua calça. Quando ele pegou esse pedaço de folheto, teve a impressão de que ele cresceu em sua mão. Sem entender, ele leu e disse: Jesus. Pois o restante da frase estava na outra parte. Aquilo ficou na sua mente e disse Jesus. O que será que Jesus disse? Por que rasguei o papel? Eu preciso saber o que Jesus disse. Com santa inquietação, ele resistiu e voltou até o lugar onde recebeu o folheto. Procurou pelo rapaz até encontrá-lo. Quando ele conseguiu achá-lo, contou ao jovem o que aconteceu e implorou a ele: compartilhe comigo o que foi que Jesus disse. Prontamente, o jovem evangelista começou a ministrar sobre o que Jesus ensinou. Antes que terminasse, o homem estava se rendendo a Jesus e o recebendo como seu Salvador e Senhor. Aquele homem, ao contrário do que muitos de nós fazemos, ele inicialmente rasgou o folheto, mas a providência divina fez com que um pedaço ficasse na sua roupa e ele não fugiu mais da voz de Deus. E Jesus disse: qual é o contexto desses versículos que nós lemos? É de que eles fugiram da voz de Deus. Quando o texto diz aqui, não fale Deus conosco, é exatamente isso. Eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Deuteronômio 5, de 23 a 27. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz do meio do fogo. Ou seja, eles ouviram a voz. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos?
pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tu o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus. E o ouviremos e o cumpriremos. É como se fosse assim, ó. Não vão ouvir não, mas se a gente ouvir, a gente vai morrer. Ouve você, o que você ouvir tá valendo, passa pra gente que a gente vai cumprir, vai obedecer. E foi assim no princípio. Gênesis 3, 6 a 10. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. O povo temeu morrer por ouvir a voz de Deus. Adão e Eva temeram porque estavam nus, estavam em vergonha e se esconderam. Só que essa fuga da voz de Deus ela também tem acontecido em nossos dias. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 19, presta atenção no texto. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Então, de fato, ali no Sinai, os israelitas temeram a Deus. De fato, eles ficaram temerosos. O verso 20, né? Ele disse Moisés ao povo: Não temais. Então, de fato, eles temeram. Aí, continuando Hebreus 12. Mas, fazendo a comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Mas chegastes ao Monte Sião, na nova aliança, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, não rejeiteis, não rejeiteis, não fuja do que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado,
retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não fuja da voz de Deus. Por mais que te gere desconforto, pelo temor, assim como o povo, saiba que esse temor é para você e eu não pecarmos. É o que o texto diz aqui, versículo 20 de Êxodo 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Esse era o objetivo. A palavra de Deus não é para nos colocar medo, não é para nos amedrontar, não é por nós ouvirmos mensagens ou lermos textos que nos confrontem e mostrem que sem Cristo existe a realidade do fogo eterno. Não é por isso que nós devemos ter medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo, lança fora o medo. E qual é o contexto lá em 1 João capítulo 4? Do medo da condenação. Se nós estamos no amor de Deus, o medo de morte eterna, de condenação, de não sermos salvos, esse medo, ele não existe. Porque a nossa preocupação, ela deixa de ser a salvação, ou a não condenação, a não ida ao inferno, a não ida ao lago de fogo e enxofre, e muito menos querer ir para o paraíso, para o céu por si só, mas de estarmos para sempre com o Senhor, porque estamos no seu amor. Não é para nós termos medo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele tem falado com você. Você sabe disso. E às vezes, mesmo sabendo disso, nós queremos fugir. Talvez você tenha se afastado da congregação dos irmãos, da comunhão dos irmãos, da sua congregação, por causa do medo daquilo que a palavra tem te mostrado, te revelado quem você é. Talvez você tenha participado menos dos cultos, porque ao ouvir pregações que mostram o nosso pecado, às vezes nós queremos resistir. Talvez você esteja querendo resistir à voz do Espírito Santo, mas permita que a voz de Deus ela venha sobre você para te ajudar a não pecar. O texto é muito claro aqui. Vou ler mais uma vez o versículo 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Para que veio a palavra? Para o povo viver para a glória de Deus. Não era para matar o povo. Por que você, muitas vezes, você enxerga textos na sua meditação que te confrontam? Para te ajudar a você não pecar, mas você viver para a glória de Deus. Por que esse seu irmão aqui muitas vezes te confronta nessas reflexões? Para te ajudar a não pecar e a você viver para a glória de Deus. Por que as pregações da sua igreja te confrontam? Por que são pregações assim, te mostrando ali, te expondo o Evangelho? Para que te ajude a não pecar e a você viver para a glória de Deus, amando ao Senhor de todo coração, alma, entendimento, força.
Não tenha medo. Não fuja da voz de Deus. Não terceirize. Eu vou falar mais uma vez. Não terceirize o seu ouvido espiritual, de ouvir o Senhor falando com você por meio da sua meditação na palavra de Deus, por essa reflexão que você está assistindo. Não terceirize. Leia na sua Bíblia. A voz de Deus, ela é poderosa. Salmos 29, 3 a 9. Aliás, vamos ver aqui textos mostrando que a voz do Senhor é poderosa. E na última meditação eu li um versículo falando da santa palavra de Deus, né? Por isso que ela, eu digo que é a santa e poderosa palavra de Deus. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Uma árvore muito resistente, com raízes profundas, a quem os servos de Deus são comparados lá em Salmos. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo cada um fala da sua glória. A voz do Senhor é poderosa. Mas a voz do Senhor também ela é expressa na intensidade que o Senhor quiser. É poderosa? É. Mas Deus vai falar na intensidade que Ele quiser com cada um de nós, no momento que for, da forma como Ele bem entender. 1 Reis 19, 11, 13. Lembra de Elias na caverna? E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Espera aí, mas a voz de Deus não é poderosa? Sim, ela é. Vamos continuar o texto. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? É na intensidade que Deus quiser. Tem meditação bíblica, você lendo, que a palavra vem te rasgando. Tem meditação que ela vem numa suavidade, te confronta, mas numa suavidade. Tem pregação, às vezes na igreja, que é aquela pregação a 220. Tem pregação que é mais suave. Não no sentido de suave para te agradar, mas a entrega dela é uma entrega mais suave. É na intensidade que Deus quiser. Tem meditação aqui que ela é mais suave, mais tranquila. Tem meditação que ela é mais intensa. É na forma como o Espírito Santo conduzir. Você está entendendo? A voz de Deus, ela é exclusiva. Não podemos assumir para nós a prerrogativa de determos a voz de Deus. Atos 12, 22 e 23. E o povo exclamava, quando Herodes havia feito um grande discurso, né?
voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. A minha voz não pode ser confundida com a voz de Deus, ou comparada, melhor dizendo, à voz de Deus. De jeito algum. Nem a de nenhuma pessoa, nenhum ser humano. A voz de Deus, ela é resposta de oração. Jeremias 33, 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Quantas vezes Deus já não falou com você na palavra, na sua meditação, como resposta de oração? Quantas vezes o Senhor já não falou por meio de pregações, algo que você colocava diante de Deus, e aí Deus usou o pregador, aquela palavra, aquela mensagem, e o Espírito Santo falou com você? Comigo já aconteceu, N vezes. Do Senhor falar comigo através da vida de um irmão, através da leitura na palavra, como resposta de oração que havia feito ao Senhor. A voz de Deus é fonte de fé. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A voz de Deus é fonte de felicidade. Lucas 11, 28. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A voz de Deus é compreensível a quem pertence ao Senhor. João 8,47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não os escutais, porque não sois de Deus. Eu não estou entendendo. Uma coisa você ainda, pelo pouco tempo de meditação na palavra, pouquíssima coisa você compreender. E aí, conforme você vai lendo, você vai entendendo. Outra coisa é quando a pessoa quer tapar os ouvidos para a realidade da palavra, não querendo entender, a palavra não lhe sendo compreensível. É sinal de que ela ainda não pertence ao Senhor. A voz de Deus é guia para o caminho. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. A voz de Deus, ela aponta para Cristo. João 6,45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Que do Pai ouviu e aprendeu. Então, vai a Cristo. A voz de Deus falou por meio de Cristo. Hebreus 1, versos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, ou seja, em quantidade, e de muitas maneiras, variadas formas, aos pais, destinatários da mensagem, os antepassados, israelitas antepassados, pelos profetas, os mensageiros, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, como plenitude da voz, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora por meio de Cristo. Aliás, Deus nos ordena a ouvirmos a Cristo. Marcos 9, 1 a 7. Lembra do episódio da transfiguração no monte? Diz assim a palavra de Deus. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus.
E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O Pai nos mandando a darmos ouvido ao Filho. É preciso ouvirmos a Cristo. Ouvir a voz de Deus é ouvir a Cristo. E ouvir a Cristo é ter um relacionamento pessoal com o Senhor. João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ouvir a Cristo, além do relacionamento pessoal de conhecer, ser conhecido e o segui-lo, é questão de ter vida eterna. João 5, 24 a 25. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ouvir a voz de Cristo é acolher as suas palavras. João 12, 47, 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então é preciso recebermos a palavra. Ouvir a voz de Cristo é minimizar o volume de todo o resto. Apocalipse 1,15. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, uma visão que João estava tendo de Cristo glorificado, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas. Aquela voz estrondosa. E se essa voz tem tão volume assim, por que temos dado ouvido a vozes do medo, das circunstâncias, das frustrações, dos maus conselhos, de uma má disposição do coração? Como agora? Como ouvir a voz de Deus? Meditando nesse texto, eu enxerguei algumas verdades importantes. Verso 22. Eu vejo que é necessário, para ouvir a voz de Deus, ter convicção do que tem se ouvido. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. João 10, de 1 a 5. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Como ouvir a voz de Deus? Entregue a adoração exclusivamente a Deus. Verso 23. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Não era para ter outros que ocupassem o coração, senão Deus. Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Mensagem, ok? Palavra, voz. Conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Palavra, voz de Deus. Segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Essa obediência da fé é fé em quem? No Deus único, vivo e verdadeiro. Em Cristo, seu Filho que ele enviou. A todas as nações por obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Precisamos honrar, valorizar feitos de pessoas, mas que nos beneficiaram, ajudaram outros, mas a glória, ela é toda por Jesus Cristo. É toda a Deus. Verso 24, eu vejo um pouco mais, quando o texto diz, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, verei a ti e te abençoarei. Se me fizerdes um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Primeiro, o texto fala de um altar de terra. Nos lembra que viemos do pó da terra. Assim nossas próprias vidas é como um altar para o Senhor. Então eu enxergo a terceira verdade aqui, é de oferecermos um sacerdócio pessoal. Um altar de terra lembra que viemos do pó da terra. Nossas vidas como altar ao Senhor, oferecidas como sacerdócio pessoal. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, pela palavra, pela voz de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quarta verdade que eu enxergo aqui nesse texto, seja igreja, verso 25. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Sem instrumentos. Sem instrumentos. Mas devemos descansar e na preocupação de queremos edificar a igreja por meio de artifícios. Primeiro é o nosso sacerdócio pessoal, verso 24, altar de terra, ok? Para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, aqui no versículo 25, veja a importância de nós sermos igreja. Porque quando o texto fala fazer um altar de pedras,
e não de pedras lavradas, isso me lembra que somos pedras vivas, formando o edifício que está sobre o fundamento, que é Cristo. Efésios 2, 19 e 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo do Senhor, templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E onde nós encontramos esse fundamento dos apóstolos e dos profetas? Na palavra de Deus. Não pedras forjadas por métodos humanos, mas aquelas que o construtor, ele mesmo, está ali edificando. Assim, não apenas nós como indivíduos, mas juntos a igreja como um altar para o Senhor. 1 Pedro 2, 4 a 8. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Está disposto? Eu enxergo essas verdades lá no versículo 25. Quinta verdade: seja vigilante. Versículo 26. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Apocalipse 3, 17 e 18. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselhaste-te, palavra, voz, aconselho-te, conselho, Jesus falando, conselho, palavra, voz do Senhor, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu vejo também a vigilância aí nesse texto, por meio da palavra, do conselho do Senhor. Anteriormente, em 1 Pedro, vimos que não apenas nós indivíduos, mas juntos como altar ao Senhor, trabalhados nele. Vimos também a respeito de que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Ou seja, qual é a base da vida cristã? A palavra de Deus. Você vai continuar fugindo da voz de Deus? Eu vou continuar fugindo da voz de Deus? Não podemos. Deus, Ele nos amou tanto que expressou o seu amor, enviando Jesus, dando Jesus para nossa salvação. E na nossa língua, Ele deixou isso registrado. Não para nós temermos, pelo contrário, mas para que nós estejamos firmados na palavra
Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso à santa e poderosa Palavra de Deus.